intenção inicial não era a reestruturação da identidade, né? Mas o projeto foi fluindo e a gente viu que diante da necessidade de reposicionamento da biblioteca perante a comunidade acadêmica, a reformulação da identidade se tornou uma forte aliada, né? Então a gente conseguiu mostrar para a comunidade acadêmica como que a gente queria que a biblioteca fosse vista, como um espaço acolhedor, descontraído, né, onde as pessoas se encontram para compartilhar livros e pensamentos. Então a gente olha para trás e sente orgulho imenso deste projeto, né? A equipe sempre trabalhou muito engajada e o processo envolveu um grande trabalho de colaboração e dedicação, né? E é muito gratificante quando a gente começa a receber os feedbacks positivos, tanto da comunidade acadêmica, né, quanto das demais bibliotecas. A gente nos tornou referência, né, e começamos então a ser convidados para compartilhar nossa experiência com as outras bibliotecas do país. Então a gente lançou a identidade em 2019 e o nosso principal desafio então foi a pandemia, né, que começou em 2020. A gente estava com nossos espaços estruturados para receber a nossa comunidade, os nossos alunos, e a gente precisou fechar, então, todas as bibliotecas em função da pandemia, né? Mas o projeto da identidade, ela foi um grande aliado para a gente conseguir inovar os nossos serviços e adaptarmos ao online. Então, a gente conseguiu superar os desafios com uma equipe colaborativa, a gente conseguiu combinar as habilidades e a gente trouxe, então, serviços inovadores para os nossos alunos. A identidade aumentou bastante o fluxo de usuários dentro do nosso espaço. Antes as bibliotecas tinham um conceito, vamos dizer assim, de espaços mais frios, mais silenciosos, e a gente trouxe com a identidade essa nova postura para os nossos espaços físicos. No online a gente também conseguiu inovar bastante, o número de seguidores e de pessoas que participam dos nossos serviços online aumentou bastante, e a identidade veio a contribuir com os nossos serviços que a gente disponibiliza para a comunidade de forma online também. Então, é difícil falar em um sentimento só, né, o que a gente sente com a nova identidade das bibliotecas, né? Eu acredito que as bibliotecas, elas estão trazendo sentimentos de acolhimento, elas estão convidativas. A gente percebe, assim, que as pessoas chegam na biblioteca, elas ficam maravilhadas, né? Elas se sentem convidativa, querem estar ali. Fora toda a sensação, assim, de que elas têm acesso a muitas coisas ali dentro da biblioteca. Então, elas encontram tudo o que precisam e elas se sentem como se estivessem em casa, né? Elas ficam muito à vontade, elas querem estar ali, né? Mesmo tendo a possibilidade de estar em outros espaços, elas querem permanecer na biblioteca. Isso é muito legal, é muito perceptível. Eu acredito que as nossas bibliotecas tornam-se diferentes das outras por ser um espaço com um ambiente colaborativo, lúdico, né? Porque tem o colorido, tem um espaço tanto para o teu estudo pessoal, somente você, mas também em grupo. A gente percebe muito isso, os alunos estudando junto, criando ali naquele espaço. Eu acho que diferencia muito das outras bibliotecas. Tem o intuito somente de emprestar livros, por exemplo. Antes da pandemia, nem passava pela cabeça de ninguém que teria isso pela frente. E quando a gente realmente teve a maior mudança na Biblioteca Central, no espaço físico, fechou para a pandemia. E aí ficou naquele stand-by, porque nós estávamos muito empolgados que todo mundo visse aquele espaço e de repente fechamos as portas. E aí o medo, né, de depois, quando voltasse depois da pandemia, se as pessoas continuariam vindo presencial. Tá todo mundo de home office, tá todo mundo em casa. E é impressionante como tu vem aqui no terceiro andar, tu vem aqui nos espaços da biblioteca, tu vê os espaços cheios. Todos os dias. Dia de chuva e a biblioteca tá cheia. E isso também é muito bonito de ver. Como as pessoas receberam bem esse espaço e gostam de estar aqui, né? E é importante mencionar o que a Letícia falou, que vindo a pandemia, aí também a identidade deu todo o suporte para a gente conseguir adequar e transformar os nossos serviços para o online, que a gente precisou fazer isso. A gente em nenhum momento, nenhum dia deixamos de prestar serviço, né? E a identidade nos trouxe bastante suporte com relação a isso. A gente sempre teve a professora Annelise nos apoiando e 2 bolsistas do design. Então elas também ficaram em home office, nos dando todo o suporte para elaborar as artes, tudo que a gente precisava para o período da pandemia também. Sem esse suporte, eu não sei como teria sido. Eu acho que teria sido muito mais difícil para a gente comunicar com as pessoas, com a nossa comunidade, o que a gente gostaria de comunicar, do que como foi com as bolsistas, né? E com toda essa estrutura de identidade visual. Porque nesse período da pandemia a gente trabalhou com as redes sociais, com a edição de vídeos também, YouTube, que teve bastante eles tiveram bastante visibilidade, né? Que assim deu um salto de público nessas redes, né? Quando iniciou a pandemia, a gente tinha nosso canal do YouTube com menos de 100 seguidores e a gente terminou a pandemia com mais de 4.000.
Nisso a gente montou um grupo de trabalho, de referência e outro de mídias sociais. Aí o grupo de referência ficou responsável então para criar capacitações, lives, tutoriais para auxiliar os alunos e a comunidade externa durante esse período de pandemia, né, que a gente ficou em quarentena também com acesso restrito às bibliotecas. E o de mídias para fazer essa divulgação dos serviços e trazer o aluno para perto da biblioteca, mesmo que virtualmente. A gente percebeu que alguns usuários eles não tinham domínio das ferramentas tecnológicas que deveriam utilizar para as aulas, como Moodle ou Teams. Então a biblioteca se propôs a fazer tutoriais para que eles conseguissem lidar da melhor maneira com essas ferramentas. E também com base de dados e a minha biblioteca, que foi assinada posteriormente, para proporcionar essa melhor utilização dos recursos que a gente estava oferecendo. As pessoas tiveram uma melhora bem importante na utilização das ferramentas. Esse é um feedback que a gente tem bem importante dos alunos, que ajuda a gente sempre a manter atualizados os tutoriais, as mídias sociais, com essas dicas de utilização. A gente recebeu também feedbacks importantes dos professores, dizendo que a partir do momento que a biblioteca começou a interagir junto com essas plataformas, os alunos começaram a entender as funcionalidades e a importância de utilizar a ferramenta como um todo. Os tutoriais eram feitos para publicação no YouTube, mas alguns eram mais curtinhos e a gente conseguia publicar também no Instagram. Então, durante as lives, né, de assuntos diversos, desde a identidade visual da biblioteca e também sobre organização dos estudos, questões psicológicas do aluno na universidade, lives tem que fazer um TCC, não sei por onde começar, sobre publicações também de artigos, além das postagens com tutoriais, dicas da biblioteca, guia do usuário. Então, a gente conseguiu agregar mais valor ao nosso serviço de referência, alcançar mais usuários e também alcançar pessoas externas. Então, hoje a gente atende não só alunos da UDESC, como pessoas de outras instituições que precisam de auxílio nas suas pesquisas acadêmicas. O que torna a BU da UDESC diferente das outras, uma delas é a forma de comunicação. Acho que é uma comunicação um pouco, fala de assuntos sérios, de assuntos importantes, por exemplo, que nem com as indicações de artigos científicos do BU Indica, mas ao mesmo tempo com uma certa informalidade, principalmente nas outras comunicações. Eu acho que isso é uma coisa diferente e é tudo bem estruturado, de maneira que quando você vê, você já identifica que é da BU da UDESC, isso daí estou falando, mas a gente ouve de muitas pessoas. Então eu acompanhei como era antes, mais tempo como usuária até do que como bibliotecária, e aí depois agora acompanhando como bibliotecária e como uma pessoa que está todo dia em um dos ambientes da biblioteca. Foi uma mudança bem significativa e essas coisas do aconchego, de a gente sentir assim, que a criatividade, que inspira a criatividade, os ambientes hoje das BUs, da UDESC, eu acho que isso era uma coisa que não tinha antes e que eu consegui perceber, e eu acho que também essa questão de unidade, eu não sentia tão forte antes, e aí essa mudança para nova identidade visual, nova postura, enfim, de maneira geral, eu acho que deu essa sensação de unidade que antes não percebia. As pessoas sentem agora, ao vir à biblioteca, é o reconhecimento. Esse projeto saindo do papel foi assim maravilhoso, né? Porque deu uma renovada no visual da biblioteca, que já estava bem, né? Há algum tempo já não estava muito agradável, e aí isso aí trouxe, eu acho que satisfação para as pessoas, né? Pelo menos todas quando chegavam no balcão comentavam, nossa, como ficou legal, como ficou bonito, deu uma renovada, repaginada na biblioteca. Foi um processo bem gostoso de participar. Isso foi a parte mais legal, eu acho, porque ninguém imaginou o quão grande ia se tornar, né, tudo, e ver a biblioteca ficando um pouquinho mais colorida, a gente já ficava com um quentinho no coração, assim, que bom que deu certo, que bom que todo mundo abraçou e que funcionou, né, as nossas ideias saíram do papel, e agora tem um time de design na BU, tem toda uma estrutura. Eu acho que isso foi o mais legal, assim, ver como as pessoas reagiram ao projeto. Toda vez que eu vim era uma surpresa, assim, era uma coisa mais legal. Tinha mais gente, uma equipe, agora tem toda uma estrutura e muito legal, assim, muito gratificante. É um projeto que a gente tem muito orgulho, assim, né? Eu olho as coisas e penso, meu Deus, eu participei daquilo ali, sabe? É muito legal. Em uma palavra, o que a nova identidade visual da biblioteca trouxe para nós é o encantamento.